Vamos continuar com o tema Mover Soberano, parte 6. E estamos aqui abrindo a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Amados, assim como é no natural, é no espiritual. As coisas visíveis são sombra das invisíveis. Então, nós temos que aprender que Deus nos ensina todos os dias. Aqui, 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então foi concedido a todos nós beber de um Espírito. Sente-se, meus amados irmãos. Nós temos visto que a qualidade do homem atual tem sido muito precária, porque o ser humano bebe pouca água, irmãos. De hora em hora, ou de 2 em 2 horas, o homem deveria tomar um copo de água. Porque o homem, por dia, ele, além do suor, de urina, ele perde em torno de 2 litros de água por dia. Então isso é uma desidratação. Então as pessoas deveriam beber mais água. Muitas pessoas estão tendo problemas de estômago, azia, refluxo, problemas de pressão, problemas de fígado, de rim. E tudo isso, irmão, é por falta de água. Quantas pessoas estão tendo muitos cálculos, estão tendo muitos problemas sérios, que resolveria tão simples se o ser humano bebesse mais água. E aqui está falando de beber do Espírito. Como nós precisamos ser cheios do Espírito. Há muitas coisas importantes na Bíblia, irmãos, mas a mais importante de todas é ser cheio do Espírito Santo. Porque se você for cheio do Espírito Santo, você vai conseguir fazer o resto. Ser cheio do Espírito Santo é tão importante, irmãos, que em Lucas, capítulo 24, no versículo 49, Lucas 24, 49, Jesus diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido o poder. As almas precisavam ser ganhas, as almas precisavam de cura, libertação, mas tudo isso era importante, é claro. Tudo isso era importante. Mas eles não deviam sair de Jerusalém antes de serem revestidos do poder de Deus, cheios do Espírito. Isso não quer dizer que você levantou a mão e recebeu o Espírito. Vou dizer, pastor, eu já tenho o Espírito Santo. Estou falando de ter o Espírito Santo. Estou falando de ser cheio do Espírito Santo. Você pode falar que um copo tem água, mas eu estou falando de um copo transbordando d'água. O Senhor diz lá em Efésios, veja só, irmãos, ele dá um conselho para uma das igrejas mais espirituais de todas. Você sabe que se ele falasse isso para Corinto, Corinto é uma igreja carnal, cheia de problemas ali, de relacionamento. Mas Deus escreve para a igreja mais espiritual, a igreja que tinha compreensão do reino de Deus de uma maneira tremenda. E se falou isso para a igreja de Efésios, imagine para nós. Aqui em Efésios 5,18 ele diz: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então ele aconselha ser cheio do Espírito Santo. Isto é mais importante, irmãos, do que qualquer outra coisa. Batismo nas águas é importante, tudo é importante. Os 10 mandamentos que muitos falam, mas primeira coisa, irmão, é ser cheio do Espírito Santo. E como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Primeiro, irmão, a gente precisa se arrepender. A gente precisa descobrir áreas da nossa vida que precisamos confessar e entregar ao Senhor e crer que Ele vai sondando e trabalhando. Veja que o filho pródigo ficou ali sofrendo, até que ele se arrependeu e tomou uma atitude: vou ter com meu pai. Nunca mais olhou para trás. Não foi como uma mulher de Ló que olhou para trás e virou estação. Não, ele foi para a casa do pai e não olhou para os porcos mais, foi para frente. Ele foi, tomou uma decisão. Jesus, quando chegou num aleijado, falou assim: você quer ser curado? Veja como é importante o querer, irmãos. Uma decisão. Aquele ali falou: eu quero, mas eu não posso tomar uma atitude porque eu sou aleijado. Já o filho pródigo quis e tomou uma atitude. A Bíblia diz assim: uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei. Então é importante não só nós querermos, mas nós dizermos assim: eu vou ouvir e vou praticar. Muitas pessoas, irmãos, falam assim: ah, pastor, eu quero mudar de vida, eu quero largar isso, eu quero largar aquilo. Irmão, a gente não larga. Quem tira da gente é o Senhor.
Então o Salmo 27,4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Quando nós queremos ser cheios do Espírito Santo e nós realmente somos dedicados com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai nos enchendo, irmão. E quanto mais Ele vai nos enchendo, mais alegria, mais paz, mais amor. Então, quando a gente vê que as pessoas hoje não têm bebido muita água e está tendo problemas sérios aqui dentro, às vezes as pessoas podem ter uma embolia pulmonar, pode ter um problema de trombose, um problema de nó nas tripas, que fala, né? Por quê, irmão? Porque as pessoas não tomam água, ficam ressecadas. Elas ficam com um problema sério. E isso faz com que o sangue fique muito ácido. Isso mexe com a pressão sanguínea, mexe com a visão, mexe com o cérebro. Irmãos, você não imagina a importância de beber água. Não pode beber tudo de uma vez. Não se tomar uma jarra de uma vez, o corpo não consegue assimilar. Não é tomar 1 litro de água por vez. É tomar água de hora em hora, de 2 em 2 horas. E outra, não é tomar refrigerante, porque refrigerante, irmão, é o primeiro que causa câncer, é o refrigerante. E muitos sucos também tem muita açúcar, muita tinta. O bom mesmo é tomar água pura, água filtrada. Se tiver um filtro de barro, então melhor ainda. O filtro de barro ele é melhor do que essas águas minerais que vem no plástico, porque às vezes bate o sol no plástico e solta. Então não é tão pura essa água mineral como a água de filtro de barro. Água limpinha. Porque geralmente algumas cidades que tem aí, a água que vem da empresa, passando pelos canos, tem muito cloro. E o cloro faz mal para o estômago, né? Então tem que tomar água, mas tomar água limpa, água pura. E orar, Senhor, abençoa essa água, né? Pedimos porque, irmãos, a Bíblia fala que aconteceu que aonde Timóteo morava, a água era tão envenenada que Timóteo estava tendo constantes problemas no estômago. Aí Paulo disse assim: olha, quando você for tomar água, você coloque um pouquinho de vinho na água para matar essas bactérias, porque essa água de vocês aí está cheia de micróbios. Agora a nossa não vem cheia de micróbios, não precisa colocar vinho na água, pode tomar água pura, tá certo? Aí o irmão falou: o pastor falou para pôr vinho na água, agora carca o vinho lá, vira um garrafão de vinho, né? No soco lá, não é isso que eu estou falando. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, né? Nós estamos falando aqui da água, não estou falando de vinho, estou falando de água pura. Então veja, assim como nós precisamos de muita água, o nosso espírito precisa de muito do Espírito Santo. Isso é muito importante. Outra coisa, irmãos, que está faltando aos seres humanos, abre Isaías 40, 31, diz assim. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Da presença restauradora do Senhor, irmãos. Passar mais tempo diante da palavra, com o irmão cheio do Espírito Santo, investir na nossa vida espiritual. Você sabe que no natural as pessoas estão enfermando muito porque elas não estão tomando sol. Há um tipo de vitamina, a vitamina D, que vem pelo sol. E as pessoas em países nórdicos, onde não tem sol, elas entram em depressão, baixa imunidade, tem muita rinite, problema respiratório, muita infecção, porque as pessoas ficam emboloradas. Elas não caminham, só ficam paradas. Não caminham, irmãos, no sol. As pessoas não estão caminhando. E por isso está entupindo tudo por dentro. Está faltando vitamina D, e isso traz problemas sérios. Isto é muito importante, que as pessoas caminhem um pouquinho. Nós não fomos feitos para correr, mas para caminhar. Isto é saúde. As pessoas hoje têm uma vida muito sedentária, muito parado no trabalho, muito parado em casa, na frente da televisão, comendo muita comida gordurosa, e não caminha, não exercita, não se movimenta. Isso é perigoso porque entope as veias e embolora, causa muita infecção, muito ácaro, muito fungo, porque o sol vem, queima, mata todas as bactérias que estão. Então nós precisamos tomar sol
para ter saúde. Beber bastante água, tomar sol, e aqui está falando do sol da justiça, passar bastante tempo na presença do Senhor. Em Atos 3,19 diz assim: chega diante de Deus e se arrependa. Ele diz lá em Atos 3,19, e aí vai vir tempos de refrigério. Você sabe, irmãos, qual a doença que está mais matando pessoas hoje em dia? Depressão, síndrome do pânico, angústia. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas não aprenderam ao quê? A passar mais tempo na presença de Deus. Porque em Filipenses capítulo 4 diz que toda vez que estiver angustiado, preocupado, com fardo pesado, isso também está lá em Mateus 11, do 28 ao 30, vinde a mim, todos vocês estão com fardo pesados, angustiados, porque é assim, irmão, a angústia, a depressão, os problemas da vida, né? Tantas dificuldades que aparecem, tantos gigantes, tantos desafios. Jesus já resolveu na cruz do Calvário, mas muitas vezes nós enfrentamos isso aí. O que acontece? Aqui em Filipenses 4,6 diz que se nós desabafarmos com Deus, ali em Filipenses 4,6, ele diz no versículo 7 e 8, que ele vai devolver a paz. É que nem uma respiração, ó. Você solta gás carbônico e recebe oxigênio puro. Assim, se nós não desabafarmos com Deus, nós teremos problema de derrame, infarto, pressão alta, insônia, porque o ser humano precisa entender o seguinte: a Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento. E o Salmo 37,5 na nossa Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Nossa Bíblia diz assim. Mas o original, que foi escrito em hebraico, diz assim: rola o teu problema ao Senhor. É tão pesado, irmão, que não dá para pegar e levantar lá em cima. O que ele diz? Rola. Ó, entrega assim, ó. Senhor, estou pondo na tua mão. A Bíblia não diz apenas entrega, diz entrega e confia. Depois que você entregar na mão do Senhor, adora Ele. Pai, obrigado que isso está na tua mão. Que bom ter a tua mão para me entregar isso. Se tivesse na minha mão, ia dar errado. Eu sou falho, sou imperfeito na minha condição humana. Mas o Senhor, Pai, eu entreguei na tua mão. Obrigado que o Senhor está agindo. Lá em Colossenses 4,2 diz assim, ó. Lembre-se, quando você entregou algo na mão do Senhor, lembre-se de estar agradecendo, porque está na mão do Senhor. Cada vez que você se preocupar, peraí, mas já coloquei isso na mão do Senhor. Cada vez que vier, mas aquilo não aconteceu ainda, mas eu entreguei na mão do Senhor. Até que você lembra da oração e agradece. Enquanto você está agradecendo, você está protegendo a tua fé, porque a preocupação, ela envenena a fé. A preocupação, ela contamina a fé. Para Abraão não ficar preocupado e ansioso, que o tempo estava passando, ele não tinha filhos. Sabe o que ele fazia para proteger a fé dele? Aqui em Romanos capítulo 4, diz que Abraão, quando lembrava que o tempo estava passando, e o corpo dele estava amortecido, a mulher dele era estéril, né? Então, diz aqui, ó, Romanos 4, 19, tá? 20. Então, quando ele lembrava, o corpo dele está adormecido, o tempo estava passando, a mulher dele era estéril, para ele não ficar ansioso, preocupado, o que ele fazia no versículo 20? Ele dava glória a Deus, ele agradecia a Deus, ele agradecia a Deus, ele louvava a Deus, ele elogiava a Deus, é isso que ele fazia. Porque você combate um vício com bom hábito, irmãos. O ser humano nasceu ansioso, preocupado por causa da queda. O medo é a primeira coisa que aconteceu com Adão. Então Jesus, quando vem, a primeira coisa que ele diz assim: não andeis ansiosos por nada, mas buscai o reino de Deus, sua justiça. Por quê? Porque a ansiedade, ela vai nos matando por dentro, irmão. Vai matando a nossa fé. A ansiedade, ela vai embolorando por dentro. Quem não desabafar com Deus, irmão, acaba em depressão. E desabafar com fé, amém, queridos? Crendo que Ele está ouvindo e crendo que Ele está respondendo. Deus também opera através da igreja, de irmãos espirituais. Procure alguém que não vai fofocar, que não vai julgar você, alguém espiritual. Desabafa com o irmão e pede oração. A Bíblia diz em Mateus 18, 18, 19, que 2 de vocês concordar, será feito pelo Pai que está no céu. Então Deus nos deu a igreja, nos deu o Espírito Santo, também nos deu a igreja para nos ajudar. Então, como as pessoas precisam beber água, elas precisam se encher do Espírito Santo. Sabe como é que a pessoa se enche do Espírito Santo, irmãos? Em 1 Coríntios 14, 4, diz: quando eu oro em línguas, eu estou edificando o meu espírito. Eu estou bebendo do Espírito. Quando você ora em línguas celestiais, se você ainda não fez isso, comece a fazer. Isso é um dom. Isso é um dom que o Senhor nos dá. Você não entende o que você está falando, mas é o Espírito Santo que está edificando você.
Muitos falam, não, isso aí não é oração em línguas, não, isso é invenção pentecostal, porque lá em Atos 2, quando eles oravam em línguas, as pessoas entendiam. Irmãos, isso é uma das manifestações do Espírito Santo. Em Atos 2, Deus veio, porque na Torre de Babel houve a divisão das línguas. Ali em Atos estavam várias nações. Ali Deus estava falando, eles orando em línguas, e as pessoas estavam entendendo. Essa é uma manifestação. Quando Deus está falando através de você, você ora em línguas, interpreta, ou você ora na língua das nações. Como você pode falar numa língua, você vai no meio dos índios, aí eles querem matar você começa a orar em línguas e falar na língua deles, como muitas pessoas já falaram. Missionários estavam orando em línguas e Deus falando, não mate esses missionários porque eles são meus escolhidos. Então existe a oração em línguas, que são orações, são línguas aqui dessa terra. E são orações proféticas assim, você começa a orar em línguas, porque o dom de línguas mais o dom de interpretação de língua forma o dom de profecia. Você ora em línguas, Deus te dá a revelação e você diz, assim diz o Senhor. Isso é uma profecia. Então quando Deus está falando céu, terra, céu falando com a igreja, tem interpretação, você entende. Mas quando você está orando em línguas, edificando a si mesmo, aí em 1 Coríntios 14:4, diz que você está orando em mistério, que você não entende o que está falando, mas Deus está edificando o seu espírito, é uma linguagem celestial. Então esta é para beber do Espírito, para se encher do Espírito. Assim como nós temos que nos encher da água. Muitas pessoas pensam que orar em línguas é assim. Quando vem um fogo, um arrebatamento, aí ele ora em línguas só naquele momento. Pronto. Aí ele para, dali 4 anos, aí ele vai num retiro, aí ele chora e pronto, para. Não, irmão, oração em línguas é o único dom que você pode colocar em ação a qualquer momento. É o único dom que você pode fazer 24 horas. Paulo diz assim, eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais que todos vocês. Paulo orava em línguas de manhã até de noite, porque isso não atrapalha a tua mente. Porque é no Espírito, se não atrapalha você dirigir, não atrapalha você trabalhar. Você pode orar em línguas, na mente, nem abrir a boca. Mas você pode orar em línguas a hora que você quiser, é só começar. Porque quem fala é o Espírito, mas quem presta a língua é você. Você pensa que Deus é quem fala? Não, Deus nos concede falar, mas quem fala somos nós. Eu estou falando português agora, então eu não posso falar em línguas. Para mim falar em línguas eu tenho que parar de falar português. Então, assim é que é o dom. Muitas pessoas, irmãos, têm o Espírito, mas não oram em línguas. Eu não entendo, mas é o Espírito Santo que está. E isso pode começar e parar quando você quiser. Isso é um dom. E você deve beber bastante dessa água. Você deve beber do Espírito. Você deve orar em línguas, que Paulo fazia isso. Irmãos, mais da metade do Novo Testamento foi escrito por um homem que orava em línguas. Tem gente que fala, essa coisa acabou, essa coisa é estranha, essa coisa eu não sei. Irmãos, mais da metade do Novo Testamento foi escrito por um homem que orava muito em línguas. Pedro também. Tiago também, Judas também. Então nós temos que entender que essas pessoas receberam lá em Pentecostes este dom e colocavam em ação, porque o dom é como uma ferramenta. Se você deixar ela ali, enferruja. Tem muitas pessoas que têm o dom, irmãos, mas eles não oram. Eles não colocam esse dom em ação, porque Deus te dá o dom, mas quem que coloca em ação é você. Por exemplo, Deus nos deu a Bíblia, mas quem é que lê a Bíblia, irmãos? Somos nós. Quem coloca o olho na Bíblia, abre a Bíblia e lê? Quem é que vem para a igreja? É nós que vemos. Quem é que ora? Somos nós que oramos, com a ajuda do Espírito, certo? Quem é que ora em línguas, irmãos? Somos nós. As pessoas pensam que o Espírito vai dar um empurrão, vai dar um sopro, ou vai tremer assim, falar, agora começa ele. Aí, pronto. Não é assim, irmão. Tudo ensinado, né? Agora repita, não é isso, irmão. Não é uma coisa ensinada, é o dom do Espírito. Estava vendo lá numa igreja carismática, sabe aquelas igrejas carismáticas? Aí o padre dizia assim, aí repita todo mundo, aí o povo dizia, não é assim, irmão. A coisa do Espírito Santo é uma coisa que vem do Senhor. Começa com uma sílaba. Às vezes a pessoa só diz oririri, só. É um começo, mas se você vai colocando em ação, isso vai aumentando. Porque é como uma linguagem, a criança só fala dadá, lili, começa assim uma sílaba. Mas à medida que a criança vai crescendo, forma-se um vocabulário. Porque a oração em línguas, irmão, não pode ser apenas uma frase.
Porque aí não é uma língua. Você já viu uma língua que tem uma frase só? Língua tem várias sílabas. Tem gente, irmão, que ele tem a língua desaprendida. Por exemplo, ele diz assim, ó, Oriandalamai, Siricandalamai. Só isso. Aí toda vez que vocês dizem, Oriandalamai, Siricandalamai. Só isso, só isso. Só. Passa décadas e décadas, irmão Marco Aurélio, e a pessoa, ela só fala aquela frase, e parece que a cheia de Espírito, né? Tá pregando, irmãos, glória a Deus, Oriandalamai, Siriandalamai, pronto, acabou. Aí depois fala na meia hora de pregação, Oriandalamai, Siriandalamai. Irmão, que é isso? Acorda para a vida. Passa 10 anos, 20 anos, e a pessoa diz, Oricandalamai, Siriandalamai, pronto. Aí prega, aí quando dá um arrepio, muda a voz, né? Dá aquele arrepio na alma, irmão, estou cheio do poder de Deus, Oriandalamaia. Só isso. Aí prega, irmãos, estou sentindo o Espírito Santo, Oricandalamaia. Só isso, mas passa 10, passa 20, passa 30, pega o microfone, Oricandalamaia, só Oricandalamaia o resto da vida. E aí os membros aprendem. Como é que é, pastor? Oricandalamaia? Irmão, linguagem tem que ser linguagem. Abacatraçou, do choromoconto, esse redebate, choromoconto, ribacatalamacho. Sabe que eu falar português só falando não tem como. A linguagem, ela é uma linguagem. É uma linguagem. Peça para o Senhor, Senhor, me dá variedade de línguas. Me dá o dom de falar em línguas celestiais, porque esse presente te pertence. Isso te pertence, é uma ferramenta para todos. A Bíblia diz em Atos 2 que isso foi concedido a todos os cristãos. A todos que ele chamar. Então, saiba que isso já está na tua vida. Pastor, como é que eu recebo? Irmão, já está na tua vida. É você crer e colocar em ação. Pastor, eu acho que é coisa da minha cabeça, eu estou imitando alguém. Não, é da tua cabeça. O Senhor não deixa enganado. Isaías 45:17 diz que aquele que crê nele não será enganado. Eu uma vez, irmão, quando eu comecei a orar em línguas, eu sou muito desconfiado, pastor. Quando eu recebi o dom de profecia, eu muito desconfiado. Aí eu falei, Senhor, se não for de ti, que eu ore, que eu for entregar, eu tussa, eu gagueje, me dá um sinal que é da carne, me ajuda, porque eu não quero enganar ninguém. Aí eu fui dormir, o Senhor falou assim, Atos 1:8, e quando eu abri a Bíblia, estava lá, e recebereis poder. Aí eu falei, então é de Deus o dom da profecia. E quando eu estava no culto, que eu recebi o dom de falar em línguas, eu fiquei muito desconfiado. Eu falei, Senhor, se isso é coisa da minha cabeça, não deixa eu enganar, eu sou enganado. Se esse é o Espírito do Senhor, eu aceito. Mas se é engano, se é um Espírito que não é do Senhor, eu não quero. E se não for do Senhor, Pai, eu vou começar a falar. E se não for do Senhor, Pai, eu só tenho o Senhor para me mostrar. Como é que eu vou saber? Só o Senhor. O Senhor não dá pedra para quem pede pão. O Senhor não dá peixe, não dá serpente para quem pede peixe. Então eu vou começar a orar. Se isso não for de ti, for o espírito do erro, for coisa da minha cabeça, quando eu começar a orar, Senhor, ajuda que eu tussa. Que aí não é do Senhor, que eu sei, é o sinal de que é alguma coisa errada. Eu vou pedir para o Pai bom em mim e dizer que deve ser alguma coisa que não é do Senhor. Eu não quero nada que seja do engano, do maligno e da carne, não é verdade, irmãos? Mas eu orei até hoje, irmão, já faz quase 30 anos, nunca parei. E como é bom orar a língua celestial, como isso abre o entendimento das escrituras. Às vezes você não tem força para orar, você ora em línguas, irmão, depois aí você tem força para orar com a mente. Quando o pastor David Robertson, que ele escreveu o livro Orando no Espírito, orando cheio do poder, cheio do Espírito, andando no Espírito, andando no poder, né? Ele falou que ele largou o emprego e ele falou, agora eu vou trabalhar para Deus. Como eu trabalhava 8 horas, então agora eu vou orar 8 horas e Deus vai me encher do Espírito Santo. Aí ele começou a orar, em 12 minutos acabou tudo. Já tinha orado, já tinha repetido, já tinha clamado por tudo e todos. Falei, agora como eu vou fazer? Como é que eu vou orar 8 horas se eu já falei tudo que eu tinha que falar? Aí ele falou, vou começar a orar em línguas. E aí ele orava 8 horas por dia. Quando ele saiu do quarto de oração, irmãos, se você quiser ler o livro, é de graça esse livro, ele não vende. Andando no Espírito, andando no poder. Se você quiser, eu tenho audiolivro para você ouvir e tem um livro também em português. Aí ele diz assim que ele saiu do quarto, convidaram ele para ir para o culto. Ele chegou no culto, pôs a mão na irmã que estava com problema nas pernas, ela foi curada na hora. Então nós precisamos ser cheios do Espírito, irmão. Precisamos beber desse Espírito. O que eu falei aqui? De sol, falei aqui do vento do Espírito, né? De beber do Espírito. Agora eu quero falar do vento também. Irmãos, sabe que as pessoas hoje respiram mal. As pessoas, elas respiram só na caixa torácica. Olha só, elas respiram. Por que essa caixa está fazendo esse som assim? As pessoas respiram, irmãos, só aqui pelo peito e respira pouco.
Isso pode dar apneia quando as pessoas vão dormir, pode até morrer. As pessoas estão respirando muito pouco. O ser humano, ele não está aproveitando todo o ar que o Senhor nos dá, todo o ar. Você sabe que teve um cantor aí do Brasil que ele cantava muito e de repente ele ficou sem voz? Porque o cantor, ele aprende que ele não pode soltar o ar do peito, irmão. Mas cantor de ópera sabe disso. O ar tem que vir da barriga. Aqui que está a força do cântico da voz. Se você falar só respirando aqui em cima, irmão, você vai ter problema, você desmaia. O cara lá foi cantar galopeira lá, desmaiou, caiu lá. Também ele só respirava por cima. Irmãos, olha só. Você precisa aprender a ter uma respiração completa. Respira pela barriga. Não tenha medo de mostrar o barrigão, não. Respira pela barriga. Enche o pulmão e enche a barriga. E respira. Se você voltar a respirar bastante, você vai viver. Porque as pessoas hoje só respiram assim, pouquinho. Quase não entra ar, irmão. As pessoas, elas não respiram. Você vê a sabedoria de Deus? Quando só tinha Adão e Eva no planeta, só Adão e Eva, Deus colocou oxigênio para 8 bilhões de pessoas, porque agora não falta oxigênio. Deus sabia que ia ter 8 bilhões de pessoas e colocou ar. Ar não vai faltar. Como diz, irmão, árabe tem um nariz bem grandão, porque o ar é de graça, porque se fosse cobrado, ele tinha um nariz bem pequenininho, entendeu? Então nós precisamos aprender a respirar. As pessoas estão muito estressadas. Você já notou, irmão, quando você tem um problema muito sério, você faz assim, é ou não é, irmão? É ou não é? Por que é isso? Porque naquele momento desestressa, mas só faz naquele momento, Marco Aurélio, isso que é o problema. Tem pessoa que está assim, ai meu Deus, tá vendo? Ai meu Deus, tá vendo? Isso é o que, irmão? É um momento de lucidez, ele sente que está faltando oxigênio no cérebro. As pessoas estão bebendo pouca água, não estão tomando sol, não estão caminhando e não estão respirando. As pessoas, parecendo um Walking Dead. As pessoas não estão respirando. Você viu quando você vai fazer exercício, se você não respirar, você pode desmaiar? Por quê? Porque o corpo está necessitando e você está vendo. E se nós respirarmos, a Bíblia diz tanto no Antigo Testamento, irmãos, como no Novo, a palavra vento e espírito é a mesma. No Antigo Testamento a palavra ruar é espírito e vento. No Antigo Testamento. Mesma palavra que Deus escreveu para espírito, ele escreveu para vento. E no Novo Testamento a mesma palavra para espírito e para vento é pneuma. Da onde vem pneumonia, pneu, cheio de ar, cheio do vento. Quando o Senhor soprou sobre Adão, o espírito, o fôlego de vida. Só que além do fôlego de vida que nós temos humano, nós temos o fôlego do espírito. Jesus, quando recitou lá em João 20, o que ele fez? Ele soprou sobre eles, recebam o espírito. João 3,8 diz que o Espírito Santo é como o vento. João 3,8. Então nós precisamos aprender que, como nós precisamos respirar mais, nós precisamos o que, irmãos? Mais da presença do Senhor. Adorar mais o Senhor, não por força, por violência, mas pelo Espírito, com a ajuda do Senhor, andar com o Espírito. Lembre-se que tudo que é natural é símbolo do espiritual. Se as pessoas não estão bebendo água, também não estão bebendo o Espírito. Se as pessoas não estão tomando sol, elas não estão ficando na presença do Senhor que nos sara. Aquela presença, que nos refrigera, que nos restaura as forças. Existem pessoas que não têm problema de ossos, porque não tomam sol. Aí começa a osteoporose, o osso fica fraco. Problema nas juntas, artrose, artrite. Tudo isso porque não toma sol. Porque não se movimenta, não caminha. Fica lá comendo na frente da televisão, comendo pipoca de micro-ondas na frente da televisão. E não caminha. Vai parando toda a gordura o quê? Aqui no meio. É ou não é, irmão? Você para tudo para você ver. Para tudo para você ver. Onde é que vai descer tudo? Vai ficar tudo aqui, ó. Onde é que fica as toxinas, irmão? Tudo aqui, ó. As toxinas da pessoa ficam tudo aqui. E aqui é a usina de força. O teu intestino, o teu estômago é a tua usina de força. Se parar de alimentar aqui, o que acontece, irmão? Anemia, morte. Então nós precisamos caminhar, limpar o organismo. E também precisamos andar no Espírito.
Nós precisamos reaprender, irmãos. Tem gente que só toma água quando está com sede. Quando você está com sede, você já está desidratado. Você não pode tomar água quando você está com sede. Você tem que tomar água sempre, porque o teu corpo está sempre perdendo água. Nós perdemos em torno de 2 litros a 2,5 litros de água todos os dias. Todos os dias. E se nós perdermos muito líquido, isso vai dar problema de saúde. Muito problema. Então aprenda, Senhor, me lembre de tomar água, me lembre de beber do Espírito. Me lembre de andar no sol, caminhar e me lembre de ir na tua presença. Senhor, me lembre de respirar. Irmão, você quer ver uma pessoa que vive estressada e ela não está respirando? Você já notou quando a pessoa está nervosa assim? Contar até 7. Vou contar até 7. Não é que desestressa, irmão? Não é? E por que não fazer isso sempre? E por que não viver respirando? Enche os teus pulmões, ó. Enche a tua barriga de água, de ar, de água e de ar. Oh, maravilha! Irmãos, enche-se do Espírito Santo. Enche-se das coisas de Deus, as coisas do alto. Anda na presença do Senhor. Não fica só ouvindo porcaria na internet, mas abra a tua palavra, ouça áudios, mensagens de Deus. Ande com pessoas cheias do Espírito Santo. Se você comer comida espiritual boa, maná do céu, você vai ficar saudável. A qualidade da nossa saúde não é a qualidade do alimento que nós comemos. Então o nosso alimento espiritual é o que, irmãos? O que nós vemos, o que nós ouvimos. A comida física entra pela boca, ó. Arroz, feijão, batatinha, ó. Aqui, ó. Mas o alimento espiritual é o que nós vemos e ouvimos. É isso que é o nosso alimento espiritual. Quem só vê luta vai ter fé? Quem só ouve notícia ruim vai ter fé? A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem por ver os milagres da presença do Senhor. É ou não é, irmãos? Precisamos de exercitar. Senhor, eu quero te perceber agora. Vou respirar a tua presença, a atmosfera celestial. Agora, Senhor, eu vou parar de olhar para o gigante, para os problemas. Eu vou olhar e levo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Irmãos, ó, lembre-se, Senhor, me faz lembrar. Respira. Inspira, expira. O nome do Senhor, Yahweh, é um tetragrama. YHWH, que a gente traduz como Yahvé, Javé, Jeová, certo? No original hebraico está Yod, Re, W, o W que é Val, Re. Então é de trás para frente, tá? Yod, Re, Val, Re, que são Yahweh, ou Javé, ou Jeová, tá bom? O nome Yahvé, ou Yod, Re, Val, Re, é o seguinte, irmão. O nome de Deus é o seguinte: cada letra do alfabeto tem letra que é inspirada para dentro e tem letra que é expirada. Por exemplo, o Iod, a letra Iod, o primeiro nome do Senhor, e Deus começa o seu nome com a letra mais pequenininha, que é só uma vírgula. A menor letra, Deus é humilde, irmãos. Tanto o nome de Yahweh como Yahushua, que é Jesus, começa com o Iod, que nós somos a letra J, tá? O Iod é uma linha no hebraico para dentro. O Iod é. O Re é Re. Veja? O nome do Senhor é Iod. Re. E o Val é inspirado. O Val é. E o Re novamente lá no final. Então o nome do Senhor é. Ele diz: eu sou a tua respiração. Eu sou a sua vida. Eu sou o teu fôlego. Sem mim, você não pode viver. O nome do Senhor é Yod, Re, Val, Re. Jeová é. Respire, receba a minha presença. Irmão, pare de olhar para o gigante e olhe para o Senhor. Ó, aqueles que esperam na presença do Senhor renovarão suas forças. Ó. Você está meditando no Senhor, o mundo está meditando em problemas. Você está meditando na palavra, o mundo está meditando no pecado. Você está orando pelas pessoas, o mundo está falando mal dos outros. É, meu irmão. Em vez de julgar e falar mal, interceda, ore e jejue por eles, Deus vai te galardoar. Quando você vê o defeito em alguém, ore e jejue por aquela pessoa. Isso é respiração espiritual. O perdão, a Bíblia diz assim, ó, soltai e soltar-vos-ão. Você sabe o que é o perdão, irmãos? É respiração. Sabe por quê? Quando você guarda mágoa de uma pessoa, você estrangula os órgãos, isso gera câncer. Lá em Hebreus 12, 14, 15, que quando você odeia alguém e não perdoa, não decide perdoar, isso cria uma raiz de amargura.
A mágoa, o ressentimento, a falta de perdão gera câncer. Por quê? Porque o organismo, ele se intoxica. Foi comprovado, irmãos, que toda pessoa que tem câncer tem um organismo muito tóxico, muito ácido. Muito ácido. Isso é acidez. Tanto que se você quer acabar com a acidez do estômago, sabe o que você faz? Pega uma água, irmão. Corta um limão em 6 assim. Põe aquele limão na água e deixa descansar umas 8 horas. Depois toma aquela água com limão. O limão ele é ácido, mas quando você coloca ele na água e você toma aquele água com limão, ele fica alcalino e ele tira a acidez, tira gastrite, tira refluxo, tira tudo. O limão. Então o alcalino tira a acidez. Assim que eu estou dizendo o quê? O perdão tira o quê, irmãos? As doenças. Solta. Quando você prende uma pessoa, você me paga, você tem que pagar. Você está preso. A Bíblia diz que tinha um homem que estava preso. Aí ele foi solto, não foi? Aí ele prendeu o outro, você tem que me pagar. Não foi assim? Aí Deus falou, então você vai preso, entendeu? Quando você prende, você é preso. Mas quando você diz, você não me deve nada, está perdoado, você também está livre. Ó, livre. Isso é respiração. Tem gente que está com um sentimento tão ruim, a pessoa tão ruim, escumando veneno pela boca, assim, toca assim. Se cair no chão assim, faz um buraco, assim, parece aquele ali, né? Cai aquele buraco, você fura até o cimento, assim, tão ruim que é o cuspe da pessoa, assim, queima o chão. Então, o que é isso, irmão? Quando você está muito amargurado, você está se ferindo, você está se intoxicando. Você está colocando, a pessoa colocou lixo em você, colocou, sabe, pensamentos horríveis, sentimentos horríveis, e você deixou aquilo embolorar. Irmão, está perdoado, não me deve nada. Se a pessoa não se arrepender, ela vai pagar, mas pelo menos você está livre, irmão. Senão aquele lixo fica dentro de você. Você pode notar que uma pessoa magoada, irritada, ela não respira bem. Ela não respira, ela fica até dura, fica até seca assim, arreganhada. Por quê? Por causa da dureza do coração. Agora uma pessoa cheia de amor, ela respira, ela vive mais. Ela vai viver 120 anos enxergando bem, vivendo bem. O que acaba com a pessoa, irmão? Sentimentos tóxicos. Pensamentos tóxicos, isso encurta a vida, irmão. Isso causa doença, isso estraga a tua pressão sanguínea, isso estoura o teu cérebro, o teu coração. Irmão, fazer o bem faz bem. Fazer o mal faz mal. Pensar o mal faz mal. A impureza contamina tudo o templo do Espírito. Então precisamos do sangue de Jesus que nos purifica, certo, irmãos? Arrepender, não esconder pecado, não brincar com pecado, porque Deus tem uma vida maravilhosa, irmãos. Respire, beba água e tome sol, caminhe. Ande, caminhe adorando a Deus. E no Espírito, medite na palavra. Ore, adore a Deus. Seja no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, que vão trazer para você coisas boas, amém? Assim é o mover sobre